Sempre quando a gente espera a quinta-feira, eu fico ansioso porque esse momento tem sido bastante especial, um momento de contribuição, um momento de falar de negócios, um momento que é de grande importância para o nosso país, para o nosso mundo hoje, porque a gente está vendo a importância da economia, a importância dos negócios, né? Então, eu vou iniciar o dia de hoje, antes de começar o conteúdo específico, que é sobre precificação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de equilíbrio também, mas antes de falar sobre isso, eu quero destacar novamente a importância do que está acontecendo no mundo, mas obviamente sob a ótica que eu domino, né? Sob a ótica dos negócios. E eu percebo assim que a gente está acostumado a enxergar o empresário ou a empresária, aquele corrupto, né? Aquela pessoa que foi presa na Lava Jato, aquela pessoa que desviou divisas, desviou recursos, pagou um mensalão, e esses caras e essas pessoas existem, né? JBS, Friboi, as empreiteiras, né, da Odebrecht. Então, são essas coisas aí que a gente vê e acabamos associando a imagem das empresas ou dos empresários, das empresárias, a um vilão, né? Somado isso aos discursos que são também nesta linha, a gente acaba tendo uma imagem de que os empresários são vilões. E, na verdade, hoje a gente está vendo que quando a gente fala em economia e os impactos econômicos que essa pandemia tem, nós estamos falando de os impactos que a pandemia tem na cadeia de empresas, nas empresas. Por que eu estou começando por esse lado? Porque esta semana que passou foi uma semana de muitas emoções, em função de ter conversado com alguns colegas empresários e alguns deles relatando a falência de suas empresas. Eu não vou citar os nomes, né? Mas são pessoas muito queridas que geram emprego e renda, geram impostos, geram a saúde econômica, fazem com que a gente esteja aqui hoje, porque eu ganho o meu salário, e o salário do servidor público, ele advém do pagamento dos impostos, né, sobretudo das empresas que transferem esse dinheiro para os cofres públicos. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para esse caminho e observar que a economia, que tanto se fala, e quando a gente elege um presidente da República, um governador de estado, um prefeito, e até os vereadores para Congresso, Senado, né? Muitos falam em vamos gerar emprego. Mas o que é isso? Vamos gerar o desenvolvimento econômico. Tá, mas o que é isso? Estimular que as empresas se fortaleçam. Estimular que empresas fiquem em pé, parem em pé, tenham lucro. Lucro não é feio, lucro é bom. Se não tem lucro, não tem dinheiro, não tem nem porquê, não tem estímulo para o empresário investir, né? Então, eu quis começar a nossa aula hoje apenas lembrando dessa semelhança, desse sinônimo que claro, a economia não é empresa e empresa não é economia, mas o eixo central da economia está entre oferta e demanda. Desta economia que vivemos hoje, está entre oferta e demanda. Quem oferece? Empresas. Quem compra? Consumidor. Né? Esse eixo da economia, ele é o que a gente chama de economia. Né? A relação da oferta e da demanda, nós temos a economia e as trocas financeiras que ali temos. Então, com isso que eu começo e alertando para a gente ter esse cuidado e começar a ter esse carinho. Ontem eu tive o prazer de jantei num restaurante japonês e eu e minha esposa, nós tivemos
uma visão lá que foi a seguinte: é muito dramático a gente ver tantos empregos, tantas pessoas batalhando lá e aquele centro comercial vazio à noite. Porque eu já vi ele há um ano atrás, repleto de pessoas felizes, se confraternizando. E ontem, sim, existiam pessoas, as pessoas que estavam lá estavam muito bem, mas o que se anuncia para a economia não foi legal, não foi uma visão legal que eu tive ontem, porque eu vi os restaurantes vazios e essa é a economia, esses são os empresários que não são perversos, né? São pessoas que batalham ali, que estão gerando uma cadeia de empregos e eu não sei até quando vai, sabe? Esses empregos, eu não sei até quando vão ser mantidos. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu não quero causar ansiedade em ninguém, pelo contrário, mas eu preciso fazer o meu papel de esclarecimento da nossa sociedade, principalmente de vocês, que a gente tem um viés bastante contrário às empresas, bastante contrário aos empresários, né? E ao lucro, meu Deus, né? Mas é o lucro para benefício próprio, se diz isso, essa frase, né? Cara, mas o lucro é necessário, é uma falácia a gente dizer o lucro para benefício próprio, é uma interpretação errônea. Uma empresa precisa de lucro, né? E aí eu já vou entrando no conteúdo da aula. Uma empresa precisa de lucro para sobreviver, ela precisa vender um mínimo de produtos no mês para pagar os custos fixos e variáveis, pagar os salários que estão dentro dos custos fixos, né? E se sobrar alguma coisa, bom, isso a gente chama de lucro. E esse lucro ele pode ser ou reinvestido para a geração de mais empregos, para o crescimento da empresa, da operação, ou também para remunerar os sócios que, vejam, que colocaram o seu capital a risco. Já entramos na aula, tá? Que colocaram o seu capital a risco. O que significa colocar o capital a risco? Significa que eu posso pegar o meu dinheiro, que tenho, considerando que eu tenho esse dinheiro, né? Posso pegar esse dinheiro e colocar ele no banco. E aí eu tenho lá a oportunidade de ficar sentado e ver ele render. Dá para fazer isso. Quando você coloca o dinheiro, o empresário, né, coloca o dinheiro em fundos de investimento com menos risco, aí você vê assim, o dinheiro rendendo, não tanto quanto em fundos de investimento com maior risco, mas você vê o dinheiro render. Agora, quando a empresa coloca o seu capital a risco em formação de uma nova empresa, ele assume ali um compromisso financeiro, primeiramente com os impostos, né? Segundo, com os custos fixos. E veja, tem uma empresa de eventos aqui de Santa Maria. Essa empresa ela promove eventos, né? E ela está parada e vai ficar durante os próximos 6 meses ainda parada. Mas os aluguéis estão sendo cobrados. Os custos fixos continuam, os impostos continuam. Então você vê aí o risco que é investir numa empresa, formar a sua própria empresa. Não estou mentindo para ninguém que queira empreender. Empreender é lindo e necessário, mas tem risco e o risco é bastante grande. Sobretudo numa condição agora como essa pandemia. Vou dar um exemplo para vocês sobre o que é colocar o capital a risco e quais as decisões que os empresários estão tendo que tomar hoje. Por exemplo, muitas empresas estavam fechadas e algumas delas trabalham com estoque. O estoque é perecível. Bom, nesses 45 dias, mais ou menos, aí, vamos colocar aí os 60 dias de arrasto da economia, esse estoque obviamente foi perdido. Então, há que se tomar uma nova decisão. Muitas empresas estão tendo que ver isso. Vamos reformar o estoque ou vamos encerrar a empresa? Você precisa, para comprar todo o estoque de novo de uma empresa, você precisa ali de 30, 40 mil, dependendo da empresa, óbvio, né? Pode ser um pouco menos, muito menos pode ser também.
Mas e ainda estou falando de empresas de varejo, né? Obviamente, empresas de serviço não têm estoque, né? Tem pessoas, e aí elas não têm esse impacto tão grande na perda de mercadoria. Mas vamos lá, essas empresas elas estão precisando decidir. E aí, vamos continuar com a operação ou não? Por quê? Porque existe o risco de um novo decreto, não é verdade? Um novo decreto que possa pedir para que as empresas fechem de novo. A gente está vendo um movimento no mundo que alguns governos voltaram atrás na abertura progressiva do comércio. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos abrindo o comércio de forma progressiva, cuidadosa. Mesmo assim, existe risco de um novo decreto, de um novo fechamento. Então, obviamente nós estamos vivendo uma situação extrema de uma grande instabilidade social, do ponto de vista da saúde, da economia, mas isso você pode transferir para o seu dia a dia numa condição normal. Quando tudo se normalizar, você também pode olhar para isso e ver, bom, essa empresa que eu vou atender, ela corre riscos? Sempre. Quais são os riscos? Por exemplo, riscos de fechar, riscos de não vender o suficiente para pagar os custos, riscos de não vender o suficiente para atingir o ponto de equilíbrio, para pagar os salários, ficar em dívida com o governo federal, nos impostos, e esses impostos acabam, inclusive, comprometendo os bens pessoais das empresas, né? Claro, existe uma separação, mas até um certo ponto. Tem um ponto lá que os bens pessoais vão sim ter problemas, podem ser inclusive penhorados, né? Levados a banco, enfim. E isso a gente vai começar a ver agora, embora existam algumas restrições em função dessa crise. Colocar o capital a risco significa que o empresário ou a empresária assume riscos ao colocar o seu capital, né, para abrir uma empresa. Faz um investimento e ele pode não ter retorno sobre aquele investimento. Então vamos adiante. Aqui dentro dessa exposição, dessa fala inicial, a gente falou sobre margem de lucro, a gente falou sobre ponto de equilíbrio, a gente falou sobre risco, a gente falou sobre custo de produto. E a aula de hoje é sobre isso. Na aula passada nós fizemos um cálculo muito louco, né? Sobre como oferecer resultados para o teu cliente, né? E para que a gente pudesse, inclusive, chegar num preço razoável de FII, da onde a gente tira essa coisa maluca do preço do FII, da taxa que a gente vai cobrar, e como a gente faz com que isso seja autossustentável, gerando um resultado para o teu cliente. E como é que a gente falava em gerar resultado para o cliente? Pensando em um aumento modesto de movimento na loja do teu cliente. Aqui a gente falou de 5 clientes por dia, poderia gerar um aumento de 12%, um aumento modesto, né? Mas isso vai gerar um impacto líquido de 5.040 no final da conta, né? Essa foi a conta que a gente fez. Esse desafio aqui eu mudei o cliente para que você pudesse fazer essa conta. Te dei os dois valores que a gente vem trabalhando, que são o número de peças por mês e o ticket médio de cada peça, o preço médio de cada peça, poderia ser assim, né? Você pode ver por outros caminhos também, tá? O teu cliente, por exemplo, ele pode ficar intimidado de te falar o ticket médio, mas basta você entrar na empresa do cliente, ver os preços médios dos produtos, ou ele pode te dizer o número de clientes que entram na sua loja. Você pode ter vários outros números que o cliente pode te dar, e com qualquer combinação aqui você faz as deduções, né? Por exemplo, ele poderia te dar direto o faturamento por dia que ele tem. Isso te ajuda a calcular todo o resto também, tá? É isso que eu quis dizer. Bom, por que eu estou falando isso? Para você voltar nessa aula e exercitar isso. De novo, vou te lembrar, essas são tarefas, durante a quarentena eu estou colocando essas tarefas para você treinar. Se você não se sente aprendendo, é porque você não está treinando.
contar só com o meu discurso na aula não vai te ajudar, tá? Você tem que fazer para aprender, né? Todo mundo fala, todo mundo diz, a gente vai aprender mesmo é no mercado. Não, isso é mentira. Você não aprendeu na academia porque você não fez os exercícios que o professor propôs, tá? Então vamos ser justos com o nosso papel, né? Você precisa fazer os exercícios para aprender. Quando você avalia um professor e uma disciplina, você tem que ser honesto, né? E essa honestidade é muito importante para a vida da gente. Então, quando você for fazer uma avaliação do outro, faça antes uma autoavaliação de qual foi o seu papel no seu processo de aprendizado, no teu processo de aprendizado. E qual é o teu papel no teu processo de aprendizado? No mínimo, assistir a aula e, no mínimo, fazer alguns exercícios ou todos os exercícios propostos pelo teu professor. Então, aqui fica esta proposta de exercício para vocês. Está lá no PPT, no PDF, aliás, da aula, que está na aula da semana passada, ok? Faz isso, muda os números, calcula, quebra a cabeça. Mas eu me perdi. Volta nessa aqui que o exercício está resolvido. Mas faz o teu cérebro se acostumar com essa conta. Eu te garanto, senhoras e senhores, que essa conta vai ajudar muito a você compreender diversas dimensões do teu cliente. Não é só para vender o teu serviço para eles, não. É para tu entender como ele faz a conta no seu dia a dia. É para tu entender o que a tua campanha, como a tua campanha contribui com ele. Quais são os impactos que você pode gerar. Quais são os KPIs, os Key Performance Indicators, ou os pontos-chave de performance. Ou seja, quais são as métricas que você vai utilizar para mensurar o resultado da tua campanha, de uma foto publicitária, de um vídeo publicitário, a um postzinho de Facebook, a uma campanha mais completa. Tudo isso pode ser mensurado e eu estou te mostrando algumas formas aqui. Então é para isso que serve essa conta. E a gente vai utilizar alguns daqueles conceitos aqui hoje. Mas assim, o que quer dizer precificação? Tá? Precificação, a gente vai avançar agora, entrando propriamente dito no conteúdo que eu separei para hoje. Quando a gente fala em precificação, a gente está falando em como eu formato o preço que eu vou cobrar do meu cliente. E aqui a aula de hoje vai ser específica de profissionais da comunicação, tá? Ou profissionais de serviço. Mas você pode aplicar esse conceito com algumas adaptações ao teu cliente também. Claro que não é a tua função, mas você pode saber como ele precifica o seu produto, o produto que ele vende, tá? E para saber qual é o preço que a gente tem que cobrar, a gente tem que saber, adivinha? Tem que retomar lá a planilha inicial que a gente utilizou. Você vai utilizar ela dezenas de vezes durante essa disciplina. E a gestão do ponto de vista financeiro hoje a gente está vendo ela é nuclear, né? Nuclear. A estratégia é importante também, obviamente de igual importância, mas não pode descuidar da parte financeira. E é onde a maioria das empresas quebram. É por isso o meu enfoque no financeiro. Para você saber qual é o preço mínimo que você tem que cobrar do teu cliente, você tem que saber o custo que você tem de cada hora trabalhada. Cada hora do teu funcionário ou tua tem um custo. Custo, não é preço, é custo. E acima desse custo você vai jogar uma margem de lucro. E aí é que você começa a enxergar dinheiro. Mas qual é o custo da tua hora? Como a gente faz essa conta? E quais as variáveis que estão envolvidas também nesse processo de precificação ou de custeio, da gente enxergar o custo daquela hora? E por que é tão difícil a gente chegar nisso? E nem é tanto. Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos tentar responder todas essas perguntas ao final da aula, até o final da aula. Então, quais são os fatores envolvidos na precificação? Muitas empresas, muitas agências e empresas de comunicação, elas falam que é difícil fazer o preço porque tem muitos fatores envolvidos. Mas, na verdade, não é tanto, não. Não é tanto, não. É uma conta, como eu te falei, não é matemática para lançar um foguete na Lua, não. O que está envolvido aqui?
os recursos que a agência tem, o quanto o cliente é desejado, olha isso, né? O quanto o cliente é desejado. Isso faz um pouquinho de referência ao que a gente falou na semana passada, quando eu sugiro, inclusive, para vocês darem degustação para os seus clientes, né? Ou fazerem preços retroativos, né? Com base nos resultados que você gerou, ou fazerem custos menores, preços menores na entrada do teu cliente, para depois cobrar o preço cheio mesmo, né? Você abre, em tese, abre mão do lucro no primeiro mês, ou na primeira quinzena, ou na primeira campanha, e aí depois você cobra o preço cheio. Isso vai ditar o quanto o teu cliente é desejado, né? O quanto você vai precisar investir para atender aquele cliente, também isso é bastante fundamental. Ou o quanto o cliente está disposto a pagar. Tudo isso está envolvido no preço, na forma como você vai negociar o preço. Então, a gente vai fazer algumas contas duras aqui, mas não te esquece dessas 4 variáveis que eu tracei aqui para ti, tá? Os recursos que tu tem, ou seja, quais os talentos que tu tem, como é que está o teu caixa, como é que tu está de dinheiro na conta, ok? Se você está zerado de dinheiro na conta, ou até está devendo, você não vai conseguir fazer muito daquelas coisas que eu falei para ti, de abrir mão do teu lucro no primeiro mês para que o teu cliente entre na agência e experimente o teu serviço. Você não consegue fazer muito essas jogadas, tá? Obviamente você tem que ter um pouco de fôlego financeiro para fazer isso. Quais são os talentos que tu tem, quanto esses caras custam, ou essas caras custam, né? Não te esquece dessas 4 variáveis. Quanto você quer aquele cliente, ou seja, qual é o potencial financeiro que ele traz para dentro da tua empresa, ou até mesmo qual é o potencial de imagem que aquele cliente traz. Ora, se você tivesse a oportunidade de atender a Coca-Cola, velho, é um cliente que pesa no teu portfólio, não é verdade? Então, esse cliente tem um poder de barganha sobre você. Agora, claro que você quer ter ganhos em relação a ele, mas ele é um cliente desejado porque ele puxa vários outros clientes para dentro da tua empresa. Eu atendo fulano, se tu atende o fulano, então, em tese, é uma empresa boa, eu vou fechar contrato contigo. Faz sentido isso para vocês? E o quanto você precisará investir? Cara, para atender uma campanha muito grande, muitas vezes você vai precisar contratar pessoas. Ou vai contratar, vai ter que desembolsar antecipadamente alguns custos, né? Por exemplo, eu vou ter que contratar um fotógrafo terceirizado e esse fotógrafo tem que ser muito forte. A gente vai ter custos aí de produção de cenário, de produção, de pré-produção, de maquiagem, enfim, de mock-up de produtos, de efeitos, né? Isso é um custo antecipado que talvez o teu cliente ainda não tenha desembolsado e você precisa desembolsar você. A empresa de comunicação é que acaba tendo que investir. Então, quanto você vai precisar investir para colocar esse cliente, para poder atender o cliente que a gente está falando. E, bom, em último, é o quanto o cliente está disposto a pagar. A gente vem falando sobre isso, né? Se você vai lá vai usar aquele exemplo que eu estava dando, da pequena empresa, microempresa, você oferece um FII de 5 mil reais. Pare agora. Pare agora. Não faça isso. É vergonhoso você fazer isso. Por que é vergonhoso? Porque você demonstra que você não entende nada de negócios, demonstra que você não fez o tema de casa, que você não foi estudar aquele cliente antes para saber o quanto ele realmente poderia pagar, não faz ideia. Demonstra que você não faz ideia de quanto ele fatura por mês. Isso é um crime, isso é muito triste, você fazer uma proposta sem saber quanto aquele cliente, sem estimar o quanto aquele cliente fatura por mês, entende? Quais são os custos que ele tem. Então, saber o quanto o teu cliente está disposto a pagar é fundamental. E aí, eu não sei se vocês sabem, eu fui gerente de uma produtora audiovisual lá no início da minha carreira, e fui durante vários anos. E era uma prática muito comum naquela época, e eu sei que hoje ainda se aplica isso, é você ligar para o cliente e dizer, cara, qual a verba? Quanto tu tem? Assim, na cara. Quanto tu tem para gastar? Quanto é que tu separou? 200 pila. Cara, com 200 pila eu não consigo te atender.
Fim de conversa. Entendeu? Mas consigo, se tu subir para R$500, eu consigo fazer alguma coisa para ti. Entende? Por que que tu sabe disso? Por que que tu, empresa de comunicação, sabe que tu tem que subir para R$500? Porque tu conhece os teus custos. Tu sabe o quanto mínimo você precisa cobrar para atingir o teu ponto de equilíbrio. Lembra que é sobre isso que a gente vai falar também hoje, tá? A gente vai fazer algumas continhas para aprender isso. Tá me acompanhando aí? Bom, quais são os dois métodos fundamentais de precificação? Baseado em custo e baseado em valor. O baseado em valor é mais fácil, a gente já falou sobre isso, é muito baseado na reputação que você tem, tá? Fica mais fácil a gente usar um produto como exemplo. Pensa numa peça de moda da Louis Vuitton. A Louis Vuitton cobra lá uma exorbitância pelos seus produtos. E a margem de lucro dela é gigantesca, ela é absurda. Então, por que o preço dela é tão grande? Por que ela não cobra muito menos? Porque o valor de mercado dela, porque o valor de você ostentar uma bolsa da Louis Vuitton é muito grande. Você sabe que a Louis Vuitton, ela cobra muito caro pelos seus produtos e é justamente por isso que as pessoas desejam, porque ela é um objeto de luxo, um objeto de diferenciação social. As pessoas que a ostentam são, entre grandes aspas, né, pelo menos elas acham que são, distintas socialmente. É um processo de distinção de classe, de distinção econômica, distinção social. Não é para todos, é apenas para mim. Para mim que consigo comprar uma bolsa que custa lá seus 2, 3 mil reais. E esta é a precificação por valor. Quer dizer, não tem nada a ver com o custo de fabricação daquela peça, e sim com o valor emocional, o valor de marca que ela possui junto ao consumidor. Então fica mais fácil a gente explicar dessa forma. Por que um refrigerante de baixo custo que você encontra lá no mercado, de baixo preço, aliás, que você encontra no supermercado, ele tem aquele preço baixo? Por que o Fruc é mais barato que Coca-Cola? Porque o Fruc não está precificado em cima de valor. Ou até está, né? É indissociável isso. Mas o Fruc sabe, a empresa Fruc sabe o seu lugar no mercado. Ela sabe que não tem o mesmo valor social e emocional da Coca-Cola. Ela sabe que não tem esse valor. Portanto, o preço dela tem que ser mais baixo. Então, também é uma precificação com base em valor. Mas aí a matemática fica mais na parte do custo do que do valor. Já a Coca-Cola não, né? A Coca-Cola já precifica o seu produto com base no seu valor também, mas com base no seu custo. Não é um objeto de luxo, né? Quem compra roupa de marcas consolidadas e obviamente verdadeiras, né, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você paga muito mais por uma peça de calça jeans e você paga isso pelo valor de marca e não pelo custo do produto em si. E bem, esse é o teu papel como publicitário e como publicitária, é o teu papel como profissional da comunicação, agregar valor às marcas, aos produtos e assim colocá-los no hall das opções, melhores opções no processo de decisão de compra do consumidor. Então agora vamos falar sobre o preço baseado em custo. Você não faz ela apenas com base no valor de marca, você vai ter que saber quanto custa produzir. Então olha aí esses 4 itens que tem na tua tela para a gente ser bem objetivo. Quanto custa produzir? Você tem que saber o teu produto ou o teu serviço. No teu caso, quanto custa ter você dentro da empresa? Qual é o teu salário? Tá entendendo? Qual é o teu salário? Qual é o custo da hora? Qual é o custo? Não é o preço da hora, é o custo da hora do teu funcionário, no caso dos serviços, tá? Muita atenção. Então, quanto custa produzir? Quanto custa manter um funcionário dentro da tua empresa? A margem de lucro que você deseja. E você pode ter mais ou menos margem de lucro. Dependendo do valor de mercado que você tem, dependendo da reputação que você tem.
como profissional de serviço, tá? A gente já falou sobre isso, né? Contratar o Sebastião Salgado custa muito mais caro do que contratar um fotógrafo local. Por quê? Reputação, ou seja, valor, né? E ele tem, obviamente, uma margem de lucro astronômica dentro do seu portfólio, né? Ele vende a sua hora e essa hora custa muito menos do que o preço que ele cobra, ou seja, a margem de lucro dele é muito grande. E, bom, falei da margem de lucro, né? Você adiciona a margem de lucro ao seu custo. Como é que você faz o cálculo do preço da hora? O custo mais o lucro desejado, tá? Você vai ter o preço da hora que você quer cobrar. Antes de fazer as contas, né, só para a gente falar, tem 3 tipos fundamentais de preço, tá? O preço por hora, que eu te aconselho sempre conhecer. Pode ser que você não vá cobrar ele dessa forma, tá? Mas você tem a obrigação de conhecer qual seria o teu preço de hora, qual seria o teu, com base no custo da tua hora. Se você não conhecer isso, minha cara e meu caro, é a mesma coisa o quitandeiro não saber o quanto ele paga pela mercadoria que vende. E aí ele está cobrando um preço menor do que o preço que ele pagou. Faz sentido? Eu sou o pasteleiro, vendo pastel na porta da universidade lá. Eu vendo ele a R$2, mas eu pago 3 para vender. Esse é o risco que você corre. Ah, tá louco, tá exagerando. Não estou. Empresas de serviços, empresas de comunicação e empresas de serviços têm problemas nisso, sim. Cobram, às vezes, preços que não são os adequados. E eu não estou falando da boca para fora. A RD Station, a RD, faz um mapeamento disso ao longo do ano, e a Eclipse, que está vinculada, que é um sistema de gestão de empresas de comunicação, também faz esse mapeamento, e eles constatam que um dos principais problemas das empresas de comunicação está no controle de custos, no controle financeiro. É muito descuidado, é muito feito à moda louca. Então, os tipos fundamentais de precificação por custo são: como é que vai resultar isso, tá? Onde resulta aquela continha que a gente fez na lâmina anterior? No preço por hora do serviço prestado, ou no preço da peça produzida, ou no preço de um pacote fixo. O preço da peça produzida é quando você produz peça avulsa, tá? Mas você pode fazer assim: cada funcionário faz um texto a cada hora. Então o funcionário precisa de 1 hora para fazer um texto. Independente do tamanho do texto, claro que a gente não está falando de um roteiro de longa-metragem, né? Estou falando de um filme publicitário pequeno, né, de 30 segundos, 1 minuto. Eu estou falando de um texto de promocional ou de um texto para incorporar em alguma peça gráfica. Ou uma dupla de criação precisa de 2 horas ou 1 manhã para criar uma campanha completa, inclusive com a sua execução gráfica. Tá entendendo? Então, quando você... Mas veja, eu estou falando em tempo sempre, tá? Sempre, nunca descuide do tempo, porque isso a gente já falou em outras aulas, eu vou reforçar para ti se tu não entendeu ainda. O que tu vende? Tempo. O que tu vende? Hora. Só isso. Não, eu sou um designer. Não, tu não é. Eu sou diretor de arte. Não, tu não é. Tu vende hora. Antes disso, tu vende hora, tá? E dentro dessa hora, você executa a direção de arte, tá? Mas você só tem 160 horas ou um pouco mais para vender, ou um pouco menos, para vender no seu mês. É isso que você tem. Beleza? Então, o preço por peça produzida ele vai ser deduzido em horas que você trabalhou. E o preço por pacote de serviços também, ou por projetos, ele é uma precificação muito comum. Ele ajuda a reduzir o preço por peça, né? Se eu fizesse, sei lá, 20 peças por mês para você, custa X por peça. Se eu fizer 1 peça por mês, vai custar 2x. Em outras palavras, se eu fizer 1 peça por mês só, uma peça esporádica, avulsa, uma foto só aqui ou acolá, no mínimo eu tenho que cobrar uns R$1.000 para fazer essa foto, em toda a produção da foto, enfim. Agora, se você me comprar um pacote de serviços fotográficos que eu vá atender você ao longo de 6 meses, eu posso cobrar de você aí R$500 por mês, e a gente vai fazendo as fotos, várias fotos, ou sei lá quanto,
Você vê que o custo reduziu significativamente de um projeto para uma peça avulsa. É uma prática bastante comum. O preço por hora, que é essa primeira aqui, tá? Essa primeira dimensão aqui é sobre ela que a gente vai falar agora. Porque, como eu te falei, o preço por hora ele é necessário para você saber fazer um preço por peça ou um preço por pacote. Porque, de novo, se você não sabe o teu preço de hora, você não sabe o custo de hora. Se você não sabe o custo de hora, você não sabe quanto cobrar. Simples, você não pode saber, não tem como você saber quanto cobrar de forma justa. Você não sabe qual é o teu lucro, não sabe nada, né? É a história do pasteleiro que eu acabei de falar, né? Vai vender o pastel pelo preço menor do que quanto você pagou. Então, vamos nos concentrar neste preço de hora agora. O que você precisa saber? Quantas pessoas estão envolvidas? Uma, duas pessoas, um ou dois funcionários. Quantas horas cada um produz no mês ou na semana? Ou quantas horas cada um leva para executar normalmente um trabalho? Por isso tem aquelas ferramentas de timesheet que a gente chama, hoje bem populares, para controlar o tempo que cada pessoa leva produzindo. Ele faz um login e um logout. E nesse período ele produziu a peça X que ele descreveu lá. Então você sabe, você tem um controle de quantas horas são necessárias para produzir. Você tem um controle de produtividade das pessoas e de eficiência também. Tem pessoas que são muito pouco eficientes, conheço algumas, claro, obviamente não vou citar nomes, que precisam estar com o celular nas mãos. Vocês olham para os colegas de vocês, vocês sabem até quem são, né? Você nunca vi assistir uma aula minha sem estar com o celular na mão. Nunca, inclusive, vi a cor dos olhos da pessoa, porque ela nunca me olhou nos olhos. Essa pessoa, obviamente, é pouco eficiente no seu trabalho, né? Pouquíssimo, uma eficiência baixíssima. Por quê? Porque ela não está concentrada no trabalho, ela está dividindo a atenção com várias outras coisas. Esse é um problema muito dramático que todas as empresas enfrentam, né? É que se você for ver, né, você está sendo pago pelo quê? Para responder suas mensagens pessoais no WhatsApp ou verificar as suas redes sociais a cada 5 minutos, ou até mais do que isso, ou você está sendo pago para atender os clientes, né? Como a gente sabe, as empresas têm dificuldade para pagar os salários, né? Então agora a gente começa a entender qual é a relação do funcionário com a empresa e da empresa com o funcionário. Ambos têm corresponsabilidades, né? Falei um pouquinho sobre produtividade, ética no trabalho e responsabilidade. Tá? Considerem esse parênteses sobre ética no trabalho. Vamos voltando. Para conhecer o preço da hora, você precisa conhecer quantas pessoas estão envolvidas, quanto cada uma produz, quanto essas horas geram de dinheiro, ou seja, qual é o preço que você está cobrando por cada hora, né? E quais são os custos fixos para manter a empresa rodando. Quais são os custos variáveis para manter a empresa rodando e qual é a tua margem de lucro ideal. Vai ficar mais claro agora com esses exemplos de conta. Vamos lá. Custo da hora, tá? Vamos fazer uma conta aqui. Se tu tens um custo fixo de 3.000, vamos lá, tu tá num coworking, só tu trabalha, tu tem o teu Prolabore, entende isso, tá? O teu Prolabore está dentro desse custo fixo aqui, velho. Tá? É o teu preço. A tua empresa é uma coisa, a tua vida é outra, pessoal. Entendeu? Então o teu Prolabore está aí dentro desse custo fixo. Bota uns 1.500 só de custo fixo, depois é coworking, depois são todos os teus custos aí para operação. Ou seja, você atende aí 2 clientes ou um cliente, você gasta esses 3.000 reais. Mesmo que esteja dormindo o dia inteiro, você vai gastar isso, tá? 3.000. E é só você, é uma pessoa que trabalha aí 160 horas mensais. O mês tem 4 semanas, 40 horas semanais, que é uma jornada normal de trabalho, e você vai trabalhar 160 horas. É o teu estoque, é o que tu vende, tá? Se tu vender, vamos considerar no talo, tá? Que se tu vender tudo, uma pessoa produz 160 horas mensais. Então, pega o teu... Aqui eu estou simplificando a conta, depois a gente vai complicar um pouquinho mais, tá? Custo fixo dividido pelas horas produzidas. Aí você vai saber o custo da hora. Teu custo fixo divide pelo número de horas que tu tem. Cada hora custa R$ 18,75. Se tu cobrar menos do que isso, já era.
Se tu cobrar mais do que isso, ótimo, porque tu está tendo lucro. Mas veja, você deve vender às 160 horas. Eu estou considerando que você está vendendo elas. Tá? Se você tem um cliente que te compra apenas metade disso, você tem que ter pelo menos o dobro de lucro aqui. 37,50. Você vai ter que cobrar, se você vende somente 80 horas no mês, você vai ter que cobrar aqui no mínimo R$ 37,50, ou seja, isso aqui vezes 2. Tá? Para cobrir o teu custo. Ou seja, você está operando em cima do teu ponto de equilíbrio. Se você ganha menos do que 3 mil no mês, você não atingiu o seu ponto de equilíbrio. Está fazendo sentido? Então aqui a gente aprendeu a fazer o custo da hora de uma forma simplificada. Vamos renovar essa conta aqui. Se você tem 2 pessoas produzindo para você, bom, veja que agora você tem mais horas para vender. Cuidado com esse raciocínio, poderia ser diferente. Você poderia dizer, nossa, o custo vai aumentar. Não, o custo da hora diminui. Só que você tem que vender mais, né? É óbvio que você tem que vender mais. O teu custo fixo continua em 3 mil. Aqui eu fui generoso para você. Ele deveria aumentar um pouco aqui, mas eu fui generoso só para simplificar a conta, tá? 2 pessoas produzem 320 horas. É 160 vezes 2, tá? São 2 pessoas, 320 horas. Bom, pega aquele custo, que é 3 mil, e divide por 320. Teu custo aqui agora ficou com 9,37. Quanto custa a hora? Teu custo fixo aqui não é mais 3 mil com 2 pessoas. Eu te falei que antes, uma estimativa, eu te falei que tu ganhava de Prolabore 1.500. Aí tu contratou outra pessoa para trabalhar contigo. Velho, paga 1.500 para essa criatura também, né? Então, tu já tinhas um custo fixo antes de 1.500 para ti, mais 1.500 com as outras despesas do coworking, enfim, a gente já entendeu isso. E tu contratou mais uma pessoa, essa segunda pessoa aí. Então, bota mais 1.500 aqui. Tá? Aí isso vai dar 4.500. Tá acompanhando, né? 4.500 agora, tá? Esse aqui é o teu custo fixo novo agora. Aí tu vai pegar 2 pessoas mensais, trabalham 320 horas, beleza? Até aqui tudo bem. Aqui que a gente vai mudar, ó, 4.500. Tá? É o custo fixo agora é 4.500 dividido por 320. 14,06. Esse aqui é o novo custo de hora agora. Mas veja lá, ó. Olha que legal isso. Tu aumentou o teu custo. Antes era 18,75, tá? Com uma pessoa era 18,75. Você pagando mais para uma pessoa, contratou mais uma pessoa, você aumentou o seu estoque e agora tem um custo menor de hora. Só que, se você continuar vendendo somente para aquele cliente que você vendia antes, com o mesmo FII, com as mesmas entradas de dinheiro, você está abaixo do ponto de equilíbrio. Aqui você tem a chance de olhar e ver assim, meu Deus, meu custo está maior, e aí eu preciso vender mais. Eu acho que tá correto isso, né? Mas você também tem a chance de olhar, o meu custo de hora reduziu. Isso significa que eu posso manter aquele mesmo preço final de hora que eu tinha antes. Então aqui, se eu cobrasse R$ 37,00 e diminuísse só do meu custo, eu teria R$ 19,00 de lucro. Você está enxergando aí? R$ 19,00 de lucro. Agora, com a minha conta, olha só que viés legal esse, ó. Pegando esses R$ 14,00 aqui, que é o teu novo custo, cobrando os mesmos R$ 37,00 que eu estava cobrando antes, menos os R$ 14,00 de custo, tu viu que eu estou arredondando, né? O lucro fica mais interessante. Dá R$ 23,00 de lucro. Teu novo lucro é esse. Antes o teu lucro era 19, agora é 23. Então tu tem um potencial de lucro maior. Porque tu tem um estoque maior. A gente está chamando isso de ultrapassar o ponto de equilíbrio. A gente está começando a ultrapassar o nosso ponto de equilíbrio, a gente está ganhando escala, né? Quando a gente ganha escala, a gente vende mais e o custo vai se diluindo.
que aconteceu aqui? A lógica é essa. Como a gente aumentou o nosso estoque, se a gente considerar que a gente vendeu todo ele, a gente dilui esse custo fixo aqui, ó, tá? E a gente dilui melhor ele. Se eu botar mais uma pessoa aqui, você vai ver que o custo da hora vai ficar bem melhor aqui embaixo. E a gente vai, mesmo contratando ela, e vai diluindo mais ainda esse custo inicial aqui, entendeu? Claro, daqui a pouco você tem que aumentar um pouco esse custo aqui, mas a ideia é ir diluindo cada vez mais. Espero que vocês tenham entendido essa conta básica, tá? O que a gente acabou de aprender é aprender a fazer o custo da hora, tá? Vou revisar aqui com vocês. Eu tenho um custo fixo de 3.000 e mais um funcionário, tá? Dentro disso está o meu Prolabore, meus custos fixos operacionais e mais um funcionário. Então, meu custo fixo é de 4.500. Eu tenho 2 pessoas que têm um estoque de 320 horas mensais, 160 mais 160, ambas trabalham 40 horas semanais durante 4 semanas, isso vai dar 320 horas mensais, este é o teu estoque. Para saber quanto custa cada hora deste funcionário, basta dividir os 4.500 pelo número de horas. 4.500 dividido por 320 dá R$14. Esse é o teu custo de hora. Beleza? E aqui, de quebra, a gente ainda brincou com o lucro, botando, como a gente tinha um lucro anterior lá, né, uma margem de lucro de 100%, eu mantive aquela taxa, mas como o meu custo reduziu, o meu lucro aumentou. Ou seja, eu tenho uma nova margem aqui, claro, né? É óbvio. Né? Veja que tu pode decidir agora qual é a margem de lucro que você quer. Muita atenção. Nos serviços, no setor de serviços, você não pode colocar uma margem muito pequena. Dá para colocar, mas não é bom botar não, porque é o que você vende. Com o ganho de escala, você consegue ter um custo menor e você pode daí talvez trabalhar com margens um pouco menores do que 200 a 400%. Mas assim, o normal em serviços é você ter esta margem aqui. 200 a 400% é um lucro normal. E você adiciona isso ao custo da hora que você acabou de calcular. Óbvio que isso depois você vai ter margem de negociação. Isso te dá uma margem de negociação com quais critérios? Quanto o cliente é desejado, qual é o potencial daquele cliente de aumentar o número de investimento, o valor de investimento dentro da tua empresa de comunicação, qual o potencial de ganho que você tem com aquele cliente, qual é o poder de barganha que aquele cliente tem e a imagem que ele gera para você mesmo, né? Ou seja, qual é o valor que ele traz para dentro da tua empresa. Se você atende o cliente X, pá, esse cara é bom, né? Bah, esse cara atende o Praça Nova, o shopping Praça Nova. Pô, é um bom cliente na cidade de Santa Maria, entende? Vai puxar outros clientes para dentro do teu portfólio certamente, entende? Então, todas essas variáveis estão envolvidas e pode fazer com que você reduza a tua margem de lucro para chegar num acordo. Qual é o nível de maturidade, qual é o tamanho do cliente, né? Também, você pega um cliente micro, mas você quer aquele cliente, você acredita no potencial, quer pegar o projeto porque o projeto é legal. O custo fixo, se o teu custo fixo é 3.000, quanto é que você tem que faturar no mês? 3.000. Esse é o ponto de equilíbrio. Faturou menos, fio, vai ficar devendo para alguém. Claro, aqui a gente falou que estava envolvido também o teu Prolabore, você não vai tirar, né? Mas, pô, você tem as suas despesas pessoais também. Então, de FII mínimo que você precisaria cobrar é de R$3.000 para vender as suas 160 horas para aquele cliente, né? Pô, cliente grande pagando pouco, né? É isso que está acontecendo aqui. 160 horas é uma pá de hora, né? Vamos combinar. E se você tivesse 2 clientes? Bom, aí o FII fica um pouquinho mais amigável, né? 1.500 de FII. Você tem 2 clientes, cada um deles paga 1.500, você tem o teu custo fixo sendo pago. Portanto, você está operando no ponto de equilíbrio. Vejam que eu considerei o preço da hora aqui igual ao custo, ou seja, esta operação não está dando lucro. Percebe? Cuidado com isso, tá? Aqui você
eu fiz uma conta básica para a gente saber o ponto de equilíbrio. O mínimo que eu tenho que cobrar por hora é R$18,75 para um cliente para ter os R$3.000 lá no final do mês, que é o meu custo fixo. Então, o ponto de equilíbrio para o serviço precisa de 3 variáveis. O custo total, o custo da hora e o número de clientes que compram aquelas horas. São essas 3 variáveis aqui que você precisa. Com elas você tem um ponto de equilíbrio bem formado. Você sabe o que cada um significa, entendeu? Eu sei que eu tenho que faturar R$3.000 por mês, mas para faturar R$3.000 por mês eu preciso vender R$3.000 em hora, eu preciso vender 160 horas, essa hora precisa custar no mínimo R$18,75 e eu preciso ter no mínimo um cliente. Ah, mas se eu conseguir 2 clientes, bom, então agora eu posso cobrar R$1.500 de cada cliente. É o mínimo que eu posso cobrar de cada cliente, R$1.500 de cada cliente. Se eu cobrar R$3.000 de cada cliente, olé, valeu, já tenho lucro, já ultrapassei o meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nos serviços tem essas 3 variáveis aqui. Custo total da operação, neste caso R$3.000, o custo da hora, neste caso R$18,75, e quantos clientes eu preciso para pagar tudo isso. No caso aqui, 1 cliente ou 2 clientes. Isto faz com que a gente faça o ponto de equilíbrio. É o valor mínimo necessário que você precisa faturar no mês para conseguir pagar todo o custo da operação. Simples assim. Ou seja, quando você chega num patamar de faturamento que você empata, você não tem lucro nenhum. Em inglês também você vai encontrar a palavra break even. Sua receita está aqui, seu faturamento está aqui e o seu custo está aqui. Você está operando abaixo do ponto de equilíbrio. Seu custo está aqui. Você está operando abaixo do ponto de equilíbrio. Você vai subir o seu faturamento até chegar no ponto de equilíbrio. Ou seja, você vai para casa sem dever nada, mas também sem ganhar nada. Veja que agora eu estou evoluindo, tá? Eu vou evoluir do preço da hora e do custo da hora para a gente falar sobre o FII. A minha intenção é só falar sobre o significado do FII, porque isso pode fazer com que você se perca, por mais óbvio que pareça. O que é FII? É a taxa que você cobra por um pacote de serviços fechado. Isso significa que você tem que definir o pacote. É aí onde eu queria chegar. Você pode fazer, por exemplo, aqui eu coloquei na tela, você agrupa algumas soluções que você vai vender para vários clientes ou para um cliente só. E nessa solução está incluído um outdoor, um evento, num período, né? Num período determinado. E uma ação promocional por mês. Hoje é muito comum você ver as agências de redes sociais, né? Eles falam de social media, na verdade é o postador profissional. Ele te vende lá 15 peças por mês. E é isso. Sabe? Te vendo 15 posts por mês no Facebook e no Instagram. 15 posts mais 15 stories. É um pacote de serviços também, né? Acho que é muito leviano a gente trabalhar dessa forma, nós publicitários. Para você ser postador profissional, você não precisa de curso superior, né? Você precisa de um canvas e fazer as pecinhas lá e publicar, né? Isso aí um garoto ou uma garota que sabe usar o celular faz isso, né? Mas eu estou falando isso como uma crítica, sim, uma crítica muito dura às práticas que estão acontecendo no mercado, no nosso mercado sobretudo, né? Agora, quando a gente vai estudar os mecanismos de publicidade e comunicação mercadológica por trás das redes sociais, por trás dos mecanismos digitais como o Google, ou por trás do conceito de presença digital, e aí a gente vai falar sobre segmentação, sobre posicionamento, sobre estratégia, aí a coisa muda de figura. Aí eu começo a respeitar e aí você coloca também isso no seu FII. Essa inteligência tem que custar dinheiro, tá? Uma coisa é tu vender post. Aí tu cobra quanto? Pô, tem gente que cobra 2 pau para fazer 15 postzinhos por mês. Você vai fazer uma estratégia de marketing digital que utiliza redes sociais, que utiliza a presença digital no Google,
vamos falar sobre marketing de vizinhança, vamos segmentar o público para um raio de 1 quilômetro, com qual tipo de comportamento, com quais cruzamentos necessários. Ontem eu tive uma conversa com um músico e ele falou assim, não, meu estilo de música é erudita, então eu tenho anunciado para as pessoas que têm aderência a esse assunto. O assunto da música erudita, que consomem música erudita. E a minha resposta é, e eu sei que tu já deve estar entendendo isso, isso significa que quem gosta de música erudita só ouve música erudita. Publicitário, comunicólogo, profissionais da área da comunicação mercadológica não podem errar nisso. Esse raciocínio está redondamente errado. A engenharia social que tem por trás da nossa operação, da comunicação, precisa ser muito mais profunda. E você cobra por isso. Esse é o valor do teu trabalho. O que eu estou dizendo? Uma pessoa que consome música erudita não gosta de McDonald's? Talvez até não, mas assim, agora estou sendo, vou dar alguns exemplos. Mas pode gostar de Beatles? Muito provável que goste. Tem ferramenta para medir isso? O Facebook nos dá uma ferramenta. People who likes one thing also likes the other thing. Pessoas que gostam, é tudo em inglês essa ferramenta. Pessoas que gostam da coisa X, você marca lá, também gostam da coisa Y, ele te dá essa mensuração. Cara, isso é muito legal, velho. Ele te dá, assim, pessoas que curtiram a página dos Beatles também gostariam de música erudita? Faz todo sentido. Sabe? Só dentro dos cruzamentos dentro da música. Gostam de ópera? Talvez não. Gostam de música popular? Talvez sim. Gostam de blues? Gostam de jazz? Gostam de sertanejo? Acho difícil, mas isso é só uma hipótese. Precisa ser comprovada com as ferramentas que a gente tem para isso. Mas aí tu começa a criar valor do teu trabalho, que vai muito além do tal do social media que eu chamo de postador profissional. Né? Vai muito além do postador profissional. Aí você está tendo engenharia social, você está tendo um pensamento de estruturação de segmentação por trás. E isso exige técnica. E por isso você cobra. E é assim que você formata o seu FII. Você faz um número de peças específicas, agrega o valor que você tem que agregar. Aqui você pode colocar ainda formatação de públicos, formatação de segmentação, desenho da estratégia. Está dentro do teu FII, você tem que dizer isso para o teu cliente. Se você vender só um postzinho de Facebook para ele, ele vai dizer, cara, isso meu filho faz. Agora, o desenho da estratégia tem que estar incluído no pacote de serviços. Entendeu? Revisão da estratégia, porque uma estratégia pode dar certo no início e pode cair logo depois, pode perder a força e por aí vai, né? Qual é a vantagem de tu cobrar um FII ou de um pacote de serviço? Primeiro que você consegue vender o mesmo pacote para várias pessoas. Eu não estou falando a mesma estratégia para várias pessoas, cuidado com isso, tá? Eu estou falando o mesmo pacote para vários clientes. Isso reduz o teu custo significativamente. Reduz pelo menos o teu custo operacional, melhora o fluxo do trabalho dentro da tua empresa. Você sabe por onde entra e por onde sai o trabalho, fechou? Você consegue entender isso melhor, você consegue entender o caminho que o trabalho vai fazer dentro da tua empresa. A gente começa com a reunião estratégica, depois a gente vai para a reunião de segmentação, depois a gente apresenta para o cliente, depois a gente apresenta o conceito criativo, entende? A gente consegue fazer esse percurso porque a gente tem sempre mais ou menos o mesmo fluxo do trabalho dentro da empresa. Essa é uma das vantagens de vender pacote de serviços. A outra vantagem é a escalabilidade que isso te dá. Né? Uma pessoa que está focada em desenvolver peças para redes sociais, por exemplo, veja que eu não estou dizendo postador profissional, tá? Com toda a estrutura por baixo que a gente já falou, mas uma pessoa focada em desenvolver peças para redes sociais já cria os seus próprios padrões, cria os padrões para cada um dos clientes, os padrões de postagem para cada um dos clientes. Isso reduz significativamente o trabalho. Né? Você pega, arrasta uma foto lá para dentro, faz o recorte, já era, entendeu? Já tem
O texto é só substituir em cima, substituir embaixo já tem um formato para aquele cliente. Faz sentido isso para ti, né? Então o custo da tua hora vai acabar reduzindo. Por que o custo reduz? Porque você, com 160 horas mensais, você entrega, sei lá, 100 peças. Mas com a formatação de padrões, em 160 horas mensais, você entrega 300 peças. Ou seja, você rende muito mais. Isso significa que a tua empresa, a empresa onde tu trabalha, pode vender mais horas. Né? Vender mais trabalhos, perdão. Né? Eu tenho um funcionário que faz 50 peças por mês. Eu tenho um outro funcionário que no mesmo tempo entrega 300 peças por mês. Quem é que custa mais? Óbvio que é o funcionário 1. Aquele que tem menos eficiência. É aquele do foco, né? Que falta de foco, né? Falta de mindfulness. E esse aqui não, esse aqui tem experiência, tem prática, tem foco, consegue entregar 300. Custa muito menos. Rende muito mais. O trabalho que ele gera mais lucro. E algumas outras funções do FII, que são vantagens muito legais, por isso você fazer o preço fixo é legal também, porque te dá previsibilidade de receita. Eu sei quanto vai entrar no mês que vem. Por quê? Porque eu tenho uma assinatura. Eu sei que cada cliente paga R$ 1.500 por mês, por um pacote fixo. Então me dá previsibilidade. Agora também, aqui ó, ajuda a ter mais controle sobre as receitas, porque, vê bem, volta para o exemplo do teu funcionário que produz 50 peças por mês e aquele produz 300 peças por mês. Me dá previsibilidade de receita. O preço fixo me dá previsibilidade. Beleza. Eu sei que cada cliente vai pagar R$ 1.500 por mês. E eu sei o custo que eu tenho para isso. Agora, se eu pego esse cara aqui, que produz 50 peças por mês, ajusto ele e faço ele produzir 300 peças por mês, consigo que ele aumente a produtividade dele, com aqueles mesmos R$ 1.500 do FII que o meu cliente pagava, eu tenho um lucro muito maior, porque o custo da hora dele reduziu. Porque esse mesmo funcionário que antes atendia um cliente só, pode atender 3, 4 clientes, porque a produtividade dele aumentou. Então eu vou poder, em vez de ter um cliente pagando 1.500, eu poder ter 6 clientes pagando R$ 1.500 com o mesmo funcionário. Professor, você está estimulando a exploração. Não. Isso chama-se trabalho. Eficiência, produtividade. Você vai trabalhar um número de horas e quanto mais você produzir, melhor para ti e melhor para a empresa. Daqui a pouco você pode chegar para a empresa e dizer, velho, eu estou produzindo cada vez mais e eu estou melhorando minha eficiência, está na hora de eu ganhar um aumento, né? É um belo argumento, né? Um belo argumento. Agora, o cara que produz aquelas 50 peças, eu faço só essas 50 peças porque eu ganho muito pouco. Nunca vai ganhar mais. Nunca vai receber um aumento. Por quê? Porque não agrega valor ao seu próprio trabalho. Previsão de receita, previsão de custos, previsão de produtividade. Agora ele também te dá a recorrência, né? A recorrência é fantástica para um negócio. Uma compra recorrente significa que entre este mês e nos próximos 6 meses eu tenho aquela receita entrando, né? Eu não preciso convencer de novo aquele cliente a pagar o valor. Ele já vai pagar. A gente já sabe que ele vai pagar, entendeu? Eu não preciso vender para ele, eu posso vender para o outro. Agora, o cliente A eu já vendi, então agora ele se transforma num cliente recorrente. Entendeu isso? Agora eu preciso vender para o cliente B, não mais para o cliente A. O contrário é interessante para a gente entender o conceito fundamental disso. Se eu tenho o cliente A e eu vendo para ele e eu tenho que fazer um esforço de vendas todos os meses, esse cliente não é recorrente. Porque ele me gera o mesmo custo sempre. Mesmo custo. Eu tenho que ter uma pessoa lá vendendo sempre para ele, convencendo que ele precisa investir, que ele poderia ganhar mais, não sei o quê, todos os meses, para ele renovar o contrato. Isso não é recorrência. Né? Recorrência é uma recorrência automática. Né? Quando eu vendi uma vez só para aquela criatura, e aquela criatura vai pagar sempre agora. Agora eu vou para o cliente B, C, D. Eu vou buscando os próximos clientes que vão caindo no cesto dos clientes recorrentes. Receita recorrente é saúde de negócio. Ajuda a ter mais controle sobre as receitas. É óbvio por quê? Porque eu sabendo que no mês que vem eu tenho aquele cliente A pagando e eu tenho uma previsão de quanto ele vai pagar,
Eu tenho sim controle sobre as receitas, sobre o faturamento. Eu sei quanto vai entrar no mês que vem. Isso é maravilhoso para uma empresa. Óbvio que tem desvantagens, né? Essa você já sabe, você já deve ter traçado todas elas. Ah, mas cada cliente é um caso, cada caso é um caso. Sim, é verdade. Cada caso é um caso e o máximo que você conseguir fazer para formatar o seu negócio de uma forma que você consiga dar escala para ele, melhor para você. Se você for tratando cada cliente especificamente de um jeito estritamente diferente, aí você vai ter severos problemas para escalar o seu negócio, os custos vão ser maiores. Obviamente, aí talvez o seu preço precise ser maior, né? Não, eu atendo cada cliente como se fosse único. Acho legal, vai ter que cobrar por isso. Né? E o teu cliente tem que estar disposto a pagar por isso também. Certamente não vai ser uma microempresa ou uma pequena empresa, vai ser uma empresa de médio porte para cima, né? E a gente finalizou as variáveis de preço por hora, tá? Agora eu só queria te trazer algumas coisas no preço baseado em valor, porque ele é indissociável, como eu te falei, do preço por hora. Você sempre vai agregar valor, e esse valor aqui, ele está envolvido assim, qual é a margem de lucro que eu posso cobrar? O meu custo era R$18,75 de hora. Ah, eu vou cobrar 600, 1000% a mais. Ah, cara, depende do valor de mercado que você tem. Depende. Você pode chegar a cobrar 1000% a mais, mas talvez não. Né? Como é que você chega nisso? Aqui, ó. Qual a receita você gera para o cliente? Vai para o teu histórico e veja isso, tu mesma. Qual a receita que você gerou para o teu cliente? Aquela conta maluca que a gente fez na aula passada, eu dei uma revisadinha agora no início da aula. Qual o ticket médio que você gera? Qual o número de novos cadastros que você gera? O número de clientes únicos gerados? Qual a performance atual do marketing do teu cliente? Quais são os investimentos atuais feitos por ele? Qual o retorno sobre investimento que ele teve? Foi positivo ou negativo? Retorno sobre investimento aqui, o ROI, né, uma palavra em inglês, uma expressão em inglesa. Return over investment, retorno sobre investimento. Qual é o retorno que tu gerou para ele? Foi positivo ou negativo? Ou seja, ele gastou R$10.000 numa campanha contigo, mas de receita mesmo não gerou. Um retorno negativo, não deu retorno. Entendeu? Ai, mas o retorno de marca, de imagem de marca. Velho, você pode medir isso também. Faz pesquisa. Entra na loja. Retorno sobre imagem de marca. Tu vai me desculpar, mas assim, uma pessoa ficar em casa amando a marca não adianta nada para o empresário, tá? Um dia aquela imagem de marca tem que retornar em compra, em ticket, entendeu? Então para com isso de que publicitário só gera valor de marca. Gera, claro, a gente agrega valor, mas isso não tem significado nenhum se não se transformar em dinheiro para o nosso cliente, entendeu? Ah, a Coca-Cola tem uma imagem linda, todo mundo ama a Coca-Cola, maravilhoso. Mas todo mundo compra a Coca-Cola, entendeu? Então tem valor de marca, mas todo mundo compra a Coca-Cola. Eu acho que essa coisa assim, por que eu estou reforçando isso? Porque são 15 anos na profissão de professor e mais de 20 anos na profissão de publicidade. Até hoje eu escuto muito frequentemente que a publicidade tem que gerar valor de marca, que é a longo prazo. Velho, Coca-Cola vende Coca-Cola, tá? Tu vê fila no McDonald's, não vê? Enquanto ninguém tem fila, o McDonald's tem fila. Valor de marca, concordo contigo, mas tem fila. Ou seja, tem gente comprando. Ou seja, as pessoas saíram de casa para comprar. Não adianta tu criar valor de marca e ninguém ir para a loja. Velho, vai no ponto de venda e vê quantas pessoas entraram. Número de clientes gerados. Se nem isso tu gerou, eu não estou dizendo conversão de gente comprando, estou dizendo pessoas entrando na loja. Eu tenho 1000 pessoas que entram numa loja, faço uma campanha publicitária. E tá, que seja de longo prazo, bota lá, longo prazo, vamos lá. No final do ano eu vou medir de novo. E eu vejo uma variação ao longo dos meses, 1.200, 1.300, 1.400. Chega no final do ano, eu tenho 2.000 clientes por mês entrando na loja. Resultado, velho. Agreguei valor, mas gerei resultado na loja. Por isso que eu chamei de Key Performance Indicators, aqui embaixo, ó. São os KPIs, tá? Te apega neles porque eles são geradores de resultado.
de propaganda, de comunicação mercadológica, de campanhas de relações públicas, seja lá o que você faz. Falei o que eu queria falar sobre valor e eu queria te propor agora um desafio, que é esse aqui. Uma empresa de artigos gaúchos, essa empresa existe, uma microempresa, está lá no Trevi Center, é no Nacional da Medianeira, tá? Chama-se Mathiuse Artigos Gaúchos. Eles vendem calçados de couro, uma empresa micro, familiar, ela tem um ticket médio de R$100, tá? E ela atende 5 clientes por dia. Senhoras e senhores, olha só que legal. Com o Facebook Ads, você precisa de uma peça no mês. Não precisa de mais do que isso. Eu sei que eu estou sendo agressivo aqui no uma peça no mês, tá? Fui lá na base. Realmente eu posso ter apenas uma. Eu fiz um segmento de público, meti aquela peça e ela funcionou. Se ela funcionou, já era, velho. Tá gerando um cliente? Já era. Publica, configura o anúncio e deixa rodar. E vai, claro, monitora, vai monitorando, né? Você está entendendo? Tu não precisa de uma por dia, 2 por dia, 3 por semana, 4 por semana, não. O raciocínio que a Laura fez é o raciocínio mais avançado que se pode, que é o melhor. 3 peças no mês. No mês. Que aí ela falou, eu vou pegar 3 públicos diferentes, 3 segmentações diferentes, e vou fazer uma peça específica para cada uma dessas segmentações e vou testar. Vou fazer uma peça para cada uma e vou testar essa segmentação. Mas por que você faria esse teste de segmentação? Para ver qual segmentação responde mais. Qual gera mais resultado para você. Entende? E aí depois, no mês que vem, 2 meses, quando você vai aprendendo sobre as suas segmentações, você acaba fazendo publicações mais assertivas. Isso reduz o teu trabalho bastante. Porque você faz direto aquilo que você sabe que dá resultado. E onde é que fica a criatividade nisso? Ela vem. Só que primeiro tem estratégia, depois criatividade. E eu acho que criatividade também é estratégia. Podia ser diferente, Laura. Podia ser 3 peças para o mesmo público. É um outro teste que se pode fazer. 3 peças para um público. Porque aí você vai testar como este público responde a cada uma dessas peças, para eleger aquela que dá mais resultado. Ou que pode dar mais resultado, né? Também é um teste semelhante. Mas por que nós estamos falando isso, senhoras e senhores? Porque sabendo disso, 3 peças no mês é o que você precisa fazer para esse cliente. Quanto tempo você vai usar para isso? Você precisa ali de uma manhã, umas 5 horas, vamos lá, para produzir as peças, desenvolver a estratégia e fazer a segmentação. Você faz tudo isso numa manhã. E mais 1 hora daqui uma semana, mais 1 hora por semana, vamos botar aí, para fazer o monitoramento. Claro que tu pode dividir isso entre os dias, né? 15 minutos para responder algum comentário, para fazer um ajuste, fazer o monitoramento. Bota mais 1 hora por semana. Então você tem mais 3 semanas, mais 3 horas. 8 horas no mês. É suficiente para isso. Você sabendo disso, você tem consciência de quantas horas você pode usar mesmo, efetivamente, para aquele cliente. Então a gente vai poder saber o custo do job, o custo da hora e o lucro que a gente quer. Senhoras e senhores, nesse bloco da aula 7, você tem o vídeo eu ensinando a você a usar a planilha de precificação. Essa planilha de precificação está aqui, ó, logo abaixo, tá? Está aqui, no Moodle, ok? Então, na aula 7 você vai assistir esse videozinho, eu vou ensinar a usar essa planilha aqui que está na tela, tá? De precificação, e a tarefa que eu estou falando, esse exercício que eu estou falando está aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Para a aula que vem, no início da aula, 2 ou 3, eu vou sortear para fazerem uma apresentação dessa planilha, do resultado de custo de hora e de orçamento do job que você teve para esse cliente. Você vai ter que, para resolver essa questão, você vai ter que usar essa planilha, que está aqui, estime o preço do job planilha. O que a gente quer? A gente quer isso aqui, ó, precificar esse trabalho que a gente vai fazer para Mathiuse, tá? Você precisa saber quanto vai custar o job no final, no final das contas, qual é o custo da hora que você vai desenvolver com ele,
né? E qual é o lucro que você vai buscar com essa pessoa. Mas para saber o teu custo de hora, tu tens que pegar lá a planilha que tu fez. Sabe aquela dos 200 mil reais? Que tu desenvolveu os teus custos fixos e variáveis, bota lá os valores do coworking, o teu prolabore, os custos fixos, bota lá um faturamento estimado, só para você ver como é que ela vai funcionar, você já vai ter mais ou menos o teu ponto de equilíbrio. Em outras palavras, você já vai saber o teu custo total. Sabendo o teu custo, divide pelo número de horas que você vende, você sabe o teu custo de hora. E eu acho que aí a gente vai ter um bom exercício, uma boa fixação. Com esse exercício que eu estou propondo, nós vamos ter uma boa fixação do conteúdo que eu trabalhei hoje com vocês e até resgate de vários conteúdos que a gente já trabalhou anteriormente. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês estejam aprendendo, se sentindo aprendendo. Estou dando o meu melhor. Estou à disposição. Com muito carinho, encerro essa aula.